Deixar a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, por favor, que é o texto que nós vamos fazer uso nessa noite, capítulo 9, que diz o seguinte: E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram o Senhor seu Deus. Irmãos, hoje pela manhã, eu já vinha meditando nessa palavra desde o primeiro dia da semana pentecostal, mas hoje pela manhã o Senhor me deu uma revelação dessa palavra, que eu tremi nas bases, e é uma mensagem, irmãos, que eu fiquei até dizendo: meu Deus, o Senhor me dá uma palavra dessa, é porque sabe que eu tenho coragem de falar, irmão Denevaldo, porque foi forte o que Deus me falou. O que Deus me revelou dentro dessa mensagem, nessa noite, foi algo muito forte. E o Senhor me conhecendo como aquilo que Ele me mostra para falar, eu falo. Eu acredito que assim Ele tem me concedido essa palavra nessa noite. Eu gostaria de falar sobre a história de um avivamento que aconteceu no livro de Neemias, mas contextualizando ela com outros textos da palavra de Deus. A história de um avivamento. Irmãos, a nação de Israel, ela estava passando por uma situação tão difícil, tão complicada, porque eles estavam retornando do cativeiro babilônico, e cativeiro para eles acontecia todas as vezes que a nação de Israel se esquecia da lei do Senhor, e se esquecia de seguir o seu Deus. Deus sempre levantava nações inimigas para pôr eles à prova, para os escravizar, para os perseguir, para fazer de Israel uma nação escrava. E todas as vezes que Israel se encontrava em escravidão, se encontrava em cativeiro, ela se voltava para o Deus de Israel, irmão Fábio. Aleluia. Eles se voltavam para o Senhor, porque eles sabiam que estava escrito na lei, que todas as vezes que ele se revoltasse contra o Deus de Israel, que ele seguisse após outros deuses, o Senhor levaria eles a cativeiro. Mas quando em cativeiro ele se encontrasse, e se ele se lembrasse que o Senhor era o Deus dele, e se eles se humilhassem, se eles se reconhecessem e voltassem para Deus com um coração arrependido, Deus traria eles de volta de qualquer lugar da terra onde eles se encontrassem em escravidão. Israel, reconhecendo que estavam no cativeiro, e agora estavam retornando para Jerusalém. Haviam retornado para Jerusalém após Neemias ter reconstruído os muros. Após Neemias, juntamente com o sacerdote, está tentando reorganizar a parte religiosa da nação. E aí o povo se reúne. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco. E aí, irmãos, preste atenção no que o Senhor me revelou. Irmão Fábio, nós vamos falar sobre a história de um avivamento. E o que é avivamento? Atenção,
Avivamento é diferente de vivificar. Porque vivificar, irmão Denevaldo, é quem estava morto e passou a ficar vivo. Avivamento significa permanecer vivo. Significa tornar mais vivo, na verdade. Significa tornar mais vivo. Então diga assim, avivamento significa tornar mais vivo. Significa que a pessoa está viva e ela se torna mais viva ainda. Então veja bem, avivamento não é para os mortos. Avivamento já é para quem está vivo. Escute isso, irmão Fábio. Tem pessoas aqui na igreja que aconteceu às 5 noites, hoje a 6ª noite da semana pentecostal, e elas não sentiram. Por quê? Porque não estavam vivas, irmão Denevaldo. Porque avivamento é para quem está vivo. Aleluia! Pessoas que passaram 5 noites aqui participando do culto e só assistiram o culto e não sentiram nada e não abriram a boca para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e não sentiram nada, o avivamento não serviu de nada para elas. De nada, irmão Valderlane. O que vai servir para elas é o que eu vou dizer hoje. Hoje eu vou falar para um público que ainda não foi tocado pela palavra do avivamento. Hoje eu estarei falando para pessoas que não entenderam a palavra de avivamento, porque o avivamento não era para elas. O que é, pastor, que era para essas pessoas? A palavra para essas pessoas é de vivificação. O que é vivificar? Vivificar, irmãos, é ressuscitar aquele que estava morto. Estava morto. Preste atenção à condição da nação de Israel. Irmão, nós lemos o texto aqui várias vezes e o Senhor abriu os meus olhos quando do versículo 3 do capítulo 9 diz assim, olha, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma 4ª parte do dia, na outra 4ª parte fizeram confissão dos pecados. Agora presta atenção. Fizeram confissão dos pecados e adoraram o Senhor seu. Eles não adoraram a Deus, irmão Fábio, antes de confessar os seus pecados. Eles não adoraram a Deus, irmão Denevaldo, antes de se cobrir de pano de saco e de cinza sobre si. Escute isso. Avivamento não é para os mortos, é para os vivos. Para os mortos, a palavra é vivificação. Tem que primeiro ressuscitar através da morte e ressurreição de Jesus Cristo e olhar para a cruz e se arrepender dos seus pecados primeiro. Olha, irmãos, o avivamento, escute isso, ele pode ser coletivo e ele pode ser individual, irmão Fábio. Porque o coletivo é quando todo mundo é avivado dentro da igreja, isso aqueles que já estão vivos e querem ser avivados, mas ele é individual.
Quando aquele indivíduo percebe, eu não vou me preocupar com quem está do meu lado esquerdo, não vou me preocupar com quem está do lado direito, eu sei que eu estive vivo, que eu estou vivo, e que eu preciso de mais vida, e que eu preciso de mais unção na minha vida, e que eu preciso de mais poder. Se o irmão do lado não quiser buscar, problema. Se o de cá não quiser também, problema. Eu vou buscar, eu vou adorar, porque o avivamento também é individual. Aí o que acontece? No livro de Neemias acontece duas coisas, irmãos. Vai acontecer a vivificação e vai acontecer o avivamento, irmão Fábio. Essas duas coisas vão acontecer. Eles vão ser vivificados para depois serem avivados. Primeiro serão vivificados para depois serem avivados. Pastor, quando foi que eles foram vivificados? Foi quando eles, irmãos, se reuniram e eles se reuniram com jejum, com pano de saco e traziam terra sobre si. Sabe o que eles estavam dizendo, irmã Netinha? Nós estamos precisando nascer de novo. Nós estamos precisando retornar a Deus. Escuta isso, que eu vou te dizer. Não existe arrependimento, irmão Antônio Vasconcelos, sem uma demonstração externa. Escuta isso. Não existe arrependimento sem uma demonstração externa. Quem está arrependido, todo mundo percebe que está arrependido, irmão Denevaldo. Todo mundo sabe, fulano se arrependeu, fulano mudou de vida. A gente vê externamente, o povo aqui jogou areia sobre sua cabeça, vestiu pano de saco, estava jejuando, e eles vieram lamentar perante Deus pela sua miséria. Porque quem está arrependido, ele demonstra arrependimento. Não adianta vir com a cara lisa, dizer, eu mudei de vida, e a gente olha para o indivíduo e não vê nada de arrependimento na vida dele. Significa, irmão Raimundão, que essa pessoa não se converteu, não foi vivificada, não foi ressuscitada. Porque todo arrependimento gera mudança de vida. Irmão, todo arrependimento, a pessoa passa pelo estado de humilhação. Quer aceitar Jesus? Eu quero. Por que você não vai não? Porque eu tenho vergonha de ir lá na frente. Pode ficar onde você está, meu irmão. Você nunca vai morar no céu. Porque arrependimento é símbolo de humilhação. E quem se humilha não está preocupado em vir até aqui na frente e se expor para as pessoas que vão aceitar Jesus como Salvador. Eles se arrependiam de tal maneira, irmão, que eles vestiam roupas de pano de saco. Imagina andar coberto de terra, irmão Denevaldo, coberto de areia. Porque eles fazendo isso, eles estavam reconhecendo o seu estado de pó e de cinza, e que não eram nada perante Deus, e que Deus viesse ter misericórdia deles, e que Deus viesse ter compaixão deles. Era uma maneira de ele dizer para Deus: Deus, que o Senhor não venha nos consumir como todo, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, nós estamos arrependidos. Eles passam primeiro por uma vivificação, por uma transformação, para poder depois eles serem avivados. Ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e eles traziam terra sobre si. Escute isso. Como um sinal, irmão Denevaldo, de que eles estavam arrependidos. Escute isso. Arrependimento demonstra sinal. Como sinal que eles estavam arrependidos. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles se apartaram dos povos estranhos,
das mulheres estranhas, as mulheres dos maridos estranhos, eles se apartaram dos ímpios. Santificação significa separar-se, santificar-se para Deus. Sabe por quê? Porque não há arrependimento sem você se apartar, sem você se separar do mundo. E tem pessoas que estão andando como o mundo há, falando como o mundo faz, do jeitinho do mundo. Pode é fazer culto de avivamento para essas pessoas, irmão Fábio. Pode é chamar pregador de fora para essas pessoas que não se apartam do mundo. O que elas precisam não é de avivamento, o que elas precisam é de vivificação, o que elas precisam é nascer de novo, o que elas precisam é aceitar Jesus como Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é de semana pentecostal que essas pessoas estão precisando. Essas pessoas estão precisando é de uma mensagem evangelística. Essas pessoas estão precisando de uma mensagem do Calvário, porque ela precisa entender que arrependimento gera separação, que arrependimento gera uma aparência externa. Todo mundo vai ver que você está arrependido, que você nasceu de novo, que você mudou, que você foi transformado, que você é uma nova criatura. Olha, a geração se apartou, porque Provérbios 28:13 diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Na época que nós fazíamos parte da igreja católica, a gente até confessava, irmão. Só esperava o padre chegar para a missa, para a gente ir lá, falar para o padre: padre, eu pequei. Ainda que a gente dizia os pecados mais leves da gente, mas a gente confessava alguma coisa, mas não deixava. O pior é que tem gente que nem confessa e nem deixa. Tem uma palavra para você, que nem confessa e nem deixa. Vai sobrar para ti, nego velho. Vai sobrar para quem nem confessa e nem deixa. O povo sabia, o povo reconheceu que estava em pecado e que eles precisavam voltar a Deus. Então eles se vestiram de pano de saco. Então eles lançaram terra sobre si. Então eles confessaram, e depois de confessar, eles se apartaram dos povos estranhos. Eles fizeram confissão de seus pecados, porque não existe arrependimento sem confissão. Diga, não existe arrependimento sem confissão. Só existe, irmão, um pecado que não existe perdão para ele. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, e por que não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo? Esse indivíduo perdeu a capacidade de se arrepender. Esse indivíduo não sente mais nada, irmã Zezinha. A alma dele ficou leprosa. Ele peca, ele não se entristece. Ele peca, ele não sofre. Ele peca, ele não chora. Ele vai fazendo e vai negando a Deus, e vai blasfemando do nome de Deus. Ele vai se esquecendo de Deus. Ele vai se revoltando contra Deus após ter conhecido Deus, ao ponto de fazer como os fariseus, ver Deus operar e ainda ter a coragem de dizer que quem está fazendo isso aí é o diabo e não Deus. Ele perde até a capacidade de ver o agir de Deus na vida das pessoas. Ele perde a capacidade de contemplar a obra de Deus, aquilo que um dia ele contemplou, que ele viu, que ele experimentou, e agora ele está totalmente avesso a Deus. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Não existe arrependimento sem confissão. O arrependimento será percebido por algum sinal externo. Quem se arrependeu, irmão, todo mundo vai ver: rapaz, fulano de tal era assim, agora a gente olha para a vida dele e diz: penso,
o cabo é crente, porque ele não anda mais fazendo o que ele fazia antes. Ele agora é homem, ele agora mudou de vida, ele agora foi transformado, os negócios dele agora são direitos. Ele procura ser íntegro, ele procura ser reto, ele procura ser fiel, ele procura ser honesto. Ele agora é amoroso. Antes ele era raivoso, antes ele era amargurado, agora ele é alegre, agora ele é feliz, agora ele tem Deus na vida dele, agora vê a presença do Espírito Santo de Deus nele. O arrependido, irmão, ele se expõe ao ato de humilhação. Escute isso. O arrependido, ele se expõe ao ato de humilhação. Na humilhação, guarde isso, se abre uma porta para a vivificação. Na humilhação, se abre uma porta para vivificação, para essa pessoa receber vida, para essa pessoa ressuscitar. E escute isso. E na vivificação, se abre uma porta, irmão Fábio, para o avivamento. Eu me lembro, irmãos, que quando eu chegava no trabalho, o irmão que me ganhou para Jesus, ele me perguntava assim: irmão Portela, tem fogo aí? E eu dizia: tem. Só, irmão Fábio, que eu não sabia e nem conhecia que tipo de fogo era que ele estava falando. É a maior bobagem que nós fazemos, irmão Denevaldo, é ficar pedindo para um povo ficar dizendo: vai, irmão da glória, vai, irmão, sente, vai, irmão, faz isso. É a mesma coisa de eu estar pedindo uma coisa para você que você não tem para dar. Como é que você vai dar o que você não tem? Quem está entendendo o que Deus está falando, irmão? Você só dá o que você tem. Se você não dá glória a Deus, se você não adora a Deus, é porque você não está capacitado para fazer isso. Está faltando alguma coisa está errada. Ou você precisa nascer de novo, ou você precisa ser reavivado. Porque para uma pessoa avivada ninguém precisa mandar fazer isso, não. Ele já faz, porque ele tem prazer, porque ele tem alegria, porque é bom, porque ele sabe que isso enche o coração dele. Aí você pode morrer de mandar, vai, irmão da glória, ó, irmão da glória, pula para cá, pula. Não vai acontecer nada, porque ele não tem glória para dar. Entendeu, irmão Raimundão? Ele não tem, irmão Raimundo. Ou ele está morto, ou ele está precisando descer à casa do oleiro para receber o avivamento da parte do Senhor, para que ele faça isso de maneira voluntária, de maneira prazerosa. Ninguém precisou dizer para Davi que na casa do Senhor era bom, mas quando alguém disse: vamos para a casa do Senhor, ele disse: eu já me alegrei. Eu já fiquei alegre, porque eu sei que na casa do Senhor é bom. Ele dizia: rapaz, é tão bom. Até o pardal já encontrou casa lá. Até a andorinha já fez ninho. Lá é bom demais. Lá é maravilhoso demais. Quem me dera morar na casa do Senhor e poder contemplar a sua face. Aleluia, Deus. Aleluia, glória. Oh, aleluia, Deus. Glória, glória. Irmãos, coisas que um vivo faz. A Bíblia diz que
Versículo 3. Levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Preste atenção. Eles fizeram isso, irmão. Leram numa quarta parte do dia. Quando eles leram, eles descobriram o estado miserável deles. Aí sabe o que foi que eles fizeram? Na outra quarta parte do dia fizeram confissão. Eles ficaram dizendo: Deus, nós ouvimos a tua palavra. Meu Deus, nós vamos morrer, Senhor, porque na lei diz que nós iremos morrer. A Bíblia, na lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. Deus, a gente leu na tua palavra, meu Deus, tenha misericórdia, porque nós temos nos apartado da lei do Senhor, nós temos adorado a Deus estranhos. Eles começaram a fazer isso. Eles começaram a fazer isso perante o seu Deus. Aí depois que eles fizeram isso, irmão Denevaldo, sabe o que foi que eles fizeram? Eles adoraram, irmão Fábio. Escuta isso que eu vou dizer para tu. Sabe por que podemos dizer uma boa parte da igreja está deixando de adorar? Quer que eu diga para você o que Deus me falou hoje? Porque a adoração é em espírito e em verdade. Ninguém consegue adorar com sentimento de culpa. Você está entendendo? Ninguém consegue adorar com sentimento de culpa. Sabe o que foi que eles fizeram para poder adorar? Rasgaram as suas roupas, vestiram pano de saco, lançaram terra sobre si, confessaram os seus pecados e depois estamos livres para adorar. Arabá, arabá, chomanaba suriandará, ei chomanaba candalaba suriandalá. Estamos livres para adorar. Porque Deus perdoou o nosso pecado. Deus perdoou o nosso pecado. Agora nós podemos falar com Ele. Agora Ele já não está mais irado conosco. Agora Ele já não está mais com raiva da gente. Irmão, ninguém consegue adorar estando em sentimento de culpa. Adoração é um ato de intimidade com o Criador. A adoração sinaliza que entre eu e bem, entre eu e Deus, está tudo ok, irmão Fábio. Entendeu, irmão Netinho? A adoração significa que entre eu e Deus está tudo ok. E como está tudo ok, eu não tenho nenhum problema em levantar as minhas mãos santas e dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Oh, Espírito Santo. Ora, vai, calai, basuriandas. Porque a adoração é um sinal de intimidade com Deus. Eu convido você a ficar de pé. Nós temos 10 minutos para nós orarmos. Eu queria falar com você que talvez não esteja precisando de avivamento,
mas esteja precisando de nascer de novo, de se arrepender dos seus pecados. Por que você não faz isso hoje? Por que você não faz isso agora? Por que você não entrega a sua vida a Jesus? Por que você não se expõe? Aonde está a primeira pessoa que tem coragem de entregar a sua vida para Jesus? Levantar a sua mão para cima nesse momento e dizer: Deus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Aonde está a primeira pessoa? Não tenha vergonha. Você precisa de se humilhar para que Deus te restaure. Aonde está essa pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Você quer fazer isso hoje, agora? Você quer se reconciliar com Deus? Você sabe que existe uma necessidade no teu coração e que Deus te trouxe hoje aqui para ministrar essa palavra ao teu coração e que você precisa retornar a Ele? Venha, venha, venha. Se tiver adorador que está tudo bem com Deus, começa a fazer isso. Se você está bem com Deus, com teu Deus, começa a adorar. Começa a glorificar, começa a exaltar, começa a agradecer, começa a avivar a tua vida nessa noite, porque o avivamento é para ti, é para você que está vivo e que precisa sair daqui mais vivo, mais avivado, mais cheio da graça, mais cheio da presença de Deus. Eu quero chamar aqui na frente, escute isso. Quem está vivo e tem vontade de ficar mais vivo ainda, cheio da presença de Deus, receber avivamento. Se você está nessa condição, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se tiver morto, só venha para cá para frente, se for para eu orar para você se arrepender dos seus pecados. Por quê, pastor? Porque você vai vir para cá e vai continuar morto, se não for para pedir perdão a Deus dos seus pecados. Mas se você estiver vivo, irmão Denevaldo, comece orando aqui, irmão Denevaldo. Comece fazendo uma oração aí. Querido Deus, nosso Pai Celestial. Meu Deus, nós estamos, Pai, diante, Senhor, da Tua palavra, Pai. Querido Deus, como o Senhor Neemias, como o Senhor, a nação de Israel, Pai querido, nós queremos, ó Pai Celestial, te apresentar, Senhor, a nossa vida, Pai querido, te pedindo, Senhor, perdão, Senhor,